Olá, eu sou Helenice Milani, sou psicanalista e hoje eu quero falar sobre um filme que me deixou muito inquieta. Por quê? É um filme que nós trabalhamos no nosso grupo de cinema com o Marcelo Janot, que é o coordenador, e é jornalista, crítico de cinema. E esse período nós estamos justamente trabalhando filmes de tribunal, que é o filme que traz questões sobre direito, tribunal, e como eu sou psicanalista, esse filme me deixou muito inquieta, porque o nome do filme é Doze Homens e uma Sentença, que é o filme de 1957, que justamente tem um diretor, que é um diretor de reconhecimento, que se chama o Sidney Lumet. Esse filme também foi roteiro de Reginaldo Rose, que justamente trata de uma questão de um assassinato de um garoto que mata o pai. Ou supõe-se que esse garoto, de 18 anos mais ou menos, tenha sido o responsável pela morte desse pai. E no decorrer do filme, esses 12 homens, eles são retidos numa sala, isso me chamou muito a atenção assistindo o filme, e a minha inquietação, que eu quero até antecipar um pouco, o meu olhar para esse filme sobre esses 12 homens tratando de um tema que, para a psicanálise, não é um tema comum, né? Matar um pai. Voltando um pouco, esse garoto então será julgado por esses 12 homens que vão ali dizer da vida, do destino desse garoto, que supõe-se então que ele matou um pai, o pai. Eles são, num determinado momento, eles são trancados, esses 12 homens, numa sala. Isso já me chamou a atenção, eles foram enclausurados num ambiente para poder discutir esse tema, né? Matou ou não matou? E no discorrer disso tudo, gera uma situação muito curiosa, porque cada um deles que vai falar de julgar, né, vai falar sobre esse garoto, está falando ao mesmo tempo de si, está falando disso, de matar o pai, disso, de um parricídio. Então, nessa situação, dentro dessa sala onde eles estão enclausurados, dá para ver muita angústia no rosto de cada um, na expressão de cada um. Isso vem como alguns com muita agressividade, alguns com uma certa passividade, como esses 12 homens, cada um vai falar dessa sua angústia diante do tema do parricídio. E por que eu digo que uma questão para um tribunal, é um tema para o direito, que também, tanto para a psicanálise quanto o direito, são temas muito frágeis, porque gera a lei, a lei dos homens, a lei criada pelos homens, a lei que vem de fora, que os homens precisaram criar, né, no direito, e a lei, que é uma lei que está instalada na estrutura de cada um de nós, e de cada um desses sujeitos que estão ali, principalmente falando desses 12 homens, né, que estão ali dentro desse ambiente agora enclausurados. A leitura que eu fiz também, eles estão enclausurados na sua própria questão dessa lei, né, dessa lei de... eles têm uma lei própria para dizer disso, do parricídio, como cada um foi lidando com isso. E na minha leitura, eu entro como psicanalista, olhando para esse filme,
pensando ali, como cada um desses homens estão lidando até com, vou usar uma palavra aqui, com um desejo mesmo de matar o pai. Mas não necessariamente, né, ir e pegar uma arma ou uma faca e realizar o ato, né, uma passagem mesmo ao ato. Mas essa questão subjetiva, essa questão que tanto Freud trabalha, e depois o próprio Lacan também, na psicanálise, o que é esse matar o pai? Né? Que vai promover nesse filme, nesses 12 homens, na minha leitura, uma situação muito particular. Eles, em algum momento, eles entram em confronto, eles brigam, primeiramente são 9, são 12, né? Mas são 9 ou 10 que consideram esse garoto culpado. Então, assim, eles estão nesse momento, no início, né? Um dia com muito calor, tem uma outra questão importante que o diretor vai apresentar ali, esse calor, esse abafamento, essa angústia que vai num crescente, essa agressividade que vai tomando conta, e o Henry Fonda, que faz um papel muito importante, começa a tentar reverter essas perguntas. Se esse garoto matou mesmo, se esse garoto não matou o pai. Então, começa a haver uma modificação da condição psicológica de cada um desses homens, começando a questionar. Essa virada do filme, essa virada desse questionamento, se apresenta de uma maneira muito interessante, porque fica mais evidente ainda a angústia de cada um diante do que é matar o pai. Essa lei, né, que tem a interdição, né, como eu disse, se existe uma lei própria dentro da estrutura de cada um, tem uma interdição. Né? A interdição justamente é criada, causada por uma estrutura subjetiva que vai ter esse interdito, né, diante de uma lei própria. Né? Mas eles estão ali para realizar um julgamento de uma lei externa, que é a lei do direito. Tá? Então, é nesse ponto que eu acho assim, que dá para pegar um viés muito importante da psicanálise. Voltando, então, no que o Freud vai trazer, já ele vai trabalhar da questão do Édipo, né? Isso é um tema, então, que o Édipo, sem saber, né? Depois de adulto, né? Já tinha todo um tema ali que dizia que esse filho iria matar o pai, né? O oráculo faz uma previsão e eles afastam, então, esse garoto para que ele seja morto, para que ele não realize a morte do rei. Né? E, enfim, na ironia do destino, esse garoto não é morto e Édipo, um dia, numa luta, ele mata o rei, ele mata o seu pai. E aí, seguindo ali, né, casa com Jocasta, enfim. Mas o que interessa aqui é já quando, primeiramente, está sendo olhado para esse Édipo que vai matar o pai. Né? Então, ali é de fato. Né? Ali ele realiza isso. Depois ele, quando descobre, ele, né, tem atitudes, né, ele fura os olhos, enfim. Mais para frente, ou já quando Freud vai escrever Totem e Tabu, ele vai dizer dessa estrutura ali, né? Totem e Tabu é esse mito criado por Freud, considerado como um mito, né, da horda primitiva, né, onde os filhos, num determinado momento, eles matam esse pai. Matam esse pai e acabam
ingerindo, comendo pedaços da carne desse pai. Estou falando de um mito criado por Freud, né? E que é muito curioso, porque é tudo numa tentativa de levar para essa pergunta, né? O que é matar um pai? Né? O que talvez, né, na estrutura de uma lei interna, na neurose, vamos utilizar essa, né, essa estrutura, mata-se o pai. É necessário matar o pai, é necessário simbolizar esse pai, né? A morte desse pai, no simbólico, no simbólico, né? Então, às vezes a gente escuta na clínica, né? Garoto que a mãe vem relatando na clínica: meu marido viajou, meu menino veio, dormiu comigo essa noite, e ele tem 5 aninhos, e ele diz: mamãe, mas então, se o papai morrer, eu caso com você, você casa comigo? Né? Olha, né, um garoto de 5 anos que, bom, da onde tá vindo esse desejo, né? Já como um desejo mesmo. Mas no filme, então, se apresenta uma situação de fato que eles vão ter que julgar. Mas nesse julgamento está sendo julgado que, se cada um, na sua realidade psíquica, nas suas questões edípicas, na sua questão com a horda primitiva que está ali na estrutura, né? O que foi para esse sujeito, essa travessia, né? Está simbolizado dentro desse sujeito, vamos trazer esses 12 homens matando o próprio pai, simbolizando essa separação, que daria para pensar que seria quase como um corte aí, né? Como que eu me torno homem? Né? Vou me separar desse pai? Vou simbolizar, então, né? De que forma eu vou lidar com isso? E eu assistindo o filme, eu fui pegando por esse viés, pela angústia. Eu realmente não sei se o diretor tinha alguma intenção de levar por esse viés, o Lumet, mas a minha leitura, e a minha leitura é psicanalítica, assistindo esse filme, claro, né, tem a lei que foi estabelecida ali no final do filme e tal, desse julgamento, mas a travessia, enquanto eles estão aí, e até recomendo que assistam o filme para poder entender melhor do que eu estou falando aqui, né? Cada um foi se colocando particularmente com a sua questão, né, de como é isso, matar um pai. O que é isso, matar um pai? Né? E esse garoto, que não se sabe se de fato fez ou não, deixa uma interrogação, traz cada sujeito ali para a sua questão, para a sua particularidade, para a sua singularidade, da sua estrutura subjetiva desse tema do parricídio. Já matei, vou matar, já sou homem adulto, porque isso está mexendo tanto comigo. Qual é o simbólico que pode ser instalado aí dessa possível separação, né, do pai? Já o próprio Freud, quando ele vai trabalhar Hamlet, ele vai falar, né, o Hamlet tem Shakespeare, né, tem toda essa história de que ele vai ter uma lei que vem de fora, uma lei que vem do Ghost, desse pai que foi morto pelo tio Claudius, e hoje está casado com a mãe, né, do Hamlet. E o Hamlet, ele tem, então, um Ghost, que é esse pai que está morto e que diz para ele que ele tem que matar o Claudius. Ele tem que cumprir essa lei do pai. E ele teve, né, ao longo da obra do Shakespeare,
Shakespeare, de muitos filmes que tem maravilhosos sobre Hamlet, ele não consegue matar o Claudius. Por que ele não consegue matar o Claudius, né? De fato, matar o Claudius? Porque o Claudius, né, vamos trazer essa interpretação possível, o Claudius fez um ato, cumpriu um ato que estava na cabeça do Hamlet. O desejo inconsciente do Hamlet de ter feito. Ele faz, ele vai lá e mata o pai do Hamlet. Olha que curioso. E aí agora o Hamlet está nesse lugar que tem uma lei que está colocando ele, tem que matar. Mas o Claudius agora está nesse lugar de pai. Ele é o Claudius agora, o padrasto, mas é o homem que dorme com a mãe. Como agora ele vai tirar também, né? Falando de uma forma edípica, né? Esse pai agora também vai realizar esse ato de fato, se o seu desejo está ali, né? Matar esse pai, parricídio. Ele não consegue. Ele enlouquece ou se faz de louco, né? E faz toda aquela atrapalhada para quem já leu, para quem já viu, assistiu filmes sobre. E ele não consegue, ele prefere morrer junto com tudo aquilo do que ele realizar, então, o parricídio, matar o Claudius, porque também seria uma representação, né, de algo que está ali, pedindo para que esse pai, né, seu pai, agora no Claudius, possa vir a ser morto. Então, assim, esse filme, né, na nossa aula com o Janot, mexeu tanto comigo que eu fiquei com muita vontade de falar sobre isso, de tentar dizer, bom, a psicanálise, ela vai pela outra cena, a psicanálise entra por um outro viés, e o cinema e a psicanálise tem um casamento maravilhoso, se você souber e puder fazer a leitura, né? Então, mas eu quero também poder falar mais alguma coisa aqui sobre essas questões da lei, essas questões do que está ali, né, na nossa estrutura. E eu diria que não funciona exclusivamente para os homens, esse simbólico, né, dessa lei de matar o pai. Até porque o Jacques Lacan, lá no Seminário 5, ele vai dizer que o pai simbólico é o pai que vai ser o operador da castração, é o pai da castração. O que eu estou dizendo quando eu estou dizendo que esse é o pai da castração, né? Vamos falar de uma forma um pouco simples, inclusive aqui. É esse pai que vai, de alguma forma, separar, tirar esse filho ali da boca do jacaré, né? É o pai que é o representante dessa separação, dessa castração. Então, se essa lei, quando eu falo da lei da interdição, né, não estiver suficientemente, ela vai estar voltando, né, com desejos muito estrambólicos. E existe mesmo, a gente sabe, de filhos, né, que matam o seu pai, principalmente, né, de fato. Então, questões bem mais complexas nessa estrutura, enquanto estiver só no desejo, como é isso que acontece no filme, desses 12 homens enclausurados, eu diria, na sua questão psíquica, na sua realidade psíquica, o que é matar um pai? O que foi matar um pai? Para cada um, simbolicamente falando. Como atuou esse pai para cada um
como um representante da castração. E até se apresenta num filme um dos atores que vai mostrar a relação dele com o filho dele, ele no lugar de pai, e a angústia que ele está. Né? Bom, então, algumas coisas mais, e até porque logo mais, né, em agosto, no segundo domingo de agosto, nós estaremos celebrando o Dia dos Pais. Né? E o que é para cada sujeito? E quando eu digo sujeito, eu não estou estabelecendo gênero. Né? Eu estou falando dos 12 homens do filme, mas a gente pode falar de para estes sujeitos, né? Não é uma questão que o gênero vai determinar, mas que todos nós estamos nessa estrutura, sim, da simbolização, né, da morte do pai, né? Homens e mulheres. Então, não é uma questão de gênero, né? É uma questão de um simbólico aí para tentar trazer o que é então, né? O que foi então o seu próprio pai como um representante da castração, da sua estrutura subjetiva. Né? E, então, para os dias dos pais, todos nós, de alguma forma, se estamos aqui, podemos dizer que sim, temos um pai, né? Vivo ou morto, no real ou no simbólico. Vamos, então, celebrar de que maneira essa história que a psicanálise se apresenta, não, né, não de uma forma só afetiva, lidando com os afetos, mas esses afetos também nos interessam, né? Esse pai, de que pai estamos falando para cada um de nós, né? Mas então aqui eu encontrei algumas contribuições da literatura, né, falando também sobre essa questão da culpa, né, essa culpa que está instalada. E isso que dava para perceber nesses 12 homens ali, desse filme, esses 12 homens, vou repetir, enclausurados nas suas questões subjetivas desse parricídio. A culpa é uma culpa. O que significa, então, né, essa morte desse pai para si próprio, para se tornar um sujeito agora, um homem agora, né? Então, aqui eu encontrei alguma coisa muito importante quando também o Freud está falando dessa herança, né, da culpa, herança coletiva dessa culpa, quando nós falamos desse tema do parricídio, né? Então, ele fala de uma angústia de culpa, essa angústia de consciência em face, e daí também a questão do supereu, né, como tal, distingue-se como uma angústia real. Né? O que foi que o Hamlet sentia, né, que o Shakespeare maravilhosamente nos mostra, né? A culpa. Né? O Claudius cumpriu com a culpa, e deixou em aberto, né? Ele fez. Agora matar o Cláudio, como vai ficar essa culpa, né? Então, assim, a angústia real dessa culpa no mundo externo e da angústia neurótica em face da força das paixões alojadas no nosso isso, né? E aí isso vai seguindo, né? Que a origem da culpa humana se encontraria, então, nas experiências feitas pelas gerações anteriores. Ela aparece no mito do assassínio primordial, como um momento derradeiro de uma sequência cujos 2 primeiros teriam sido a fascinação exercida pelo chefe da horda primitiva. Mataram o pai da horda, né? E que é o possuidor de todas as mulheres, né? Esse pai está fora da lei. Né? Então, essa culpa, ela é uma culpa que
ela é muito antiga, né? O tema do parricídio. Então, eu deixo aqui, né? Eu lembro que o Freud também vai falar isso em Moisés, o monoteísmo, tem tantos temas, né? O próprio Lacan também desenvolve magnificamente sobre Hamlet, já falei aqui, e eu diria, e eu insisto em dizer, que esse é um tema para a psicanálise. Esse tema que a gente encontra na literatura, que a gente encontra nas obras cinematográficas, e que o direito tem um viés, que é a lei criada pelos homens, né, para tentar organizar, quando a lei interna não está suficientemente, né, capaz de estar na interdição, essas questões do direito e da psicanálise, né, que andam por vias contrárias, mas que também podemos, muitas vezes, tentar criar um diálogo sobre direito e a psicanálise. Então, aqui fica a minha inquietação sobre esse filme. Eu não conseguia ficar quieta. Um beijo ao meu querido professor Janot sobre o nosso trabalho, nosso curso sobre cinema, né? E um feliz Dia dos Pais até lá, quando essa data estiver acontecendo. Até mais. Seguimos falando.